Olá, amigos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para apresentar o programa Tertúlia Amazônica, que a gente apresenta a partir do site Fato Amazônico, né? E aproveitando que vocês estão nos acompanhando, né? Dê um like aí pra gente. A gente está aparecendo no Facebook, no YouTube ao vivo também, né? A gente tem um Instagram, então olhem lá o site, né, de notícias, que tem notícias bastante importantes, tem colunas muito interessantes no site também. E você também pode acompanhar por uma rádio que a gente tem, que é... Você vai lá no Play Store, né, e coloca Fato Amazônico, você vai baixar essa rádio e você também vai poder ouvir nossa programação por lá ao vivo e também ouvir outras programações que vão acontecendo. Então, hoje a gente começa o nosso Tertúlia Amazônica e temos um convidado especial, um convidado de fora, né, lá do Pará, que é o nosso amigo Denis Giroto Brito, que ele é professor, escritor, editor de uma editora que tem produzido uma literatura amazônica bem interessante, que é da Parágrafo Editora. E eu estou até com um livrinho dele aqui, né, que eles fizeram uma antologia bem interessante, fizeram um concurso de poesias literárias, e aí lançaram vários autores, não sei se dá para ver aí, né, vários autores do norte, né, e lançando vários poemas, poemas bem interessantes, bem amazônicos, né. Então eles têm esse lado muito voltado para a região norte, para a região amazônica, né. Então, e ele é um dos que coordena, né, os colaboradores, os principais organizadores e colaboradores dessa editora. Então, a gente vai agora entrar com ele vem direto do Pará, de Bragança, para falar com a gente aqui, Denis Giroto Brito. Olá, Denis, boa noite. E a primeira pergunta que eu faço para ti, né, eu pesquisando um pouco sobre a tua vida, né, no Google, né, e no Google tem as nossas vidas todas lá, né, quase todas, né. A gente encontra que a tua formação lá é em matemática e física, né. Eu lembrei até do Gaston Bachelard, né, que era um cara que era da física e à noite, né, ele gostava de ler poesias, né, daí surge até a literatura, a análise da literatura temática, né, que a gente encontra, né. Mas aí, né, que a gente queria saber de ti, né, como é que tu, logo te apresentar primeiro, né, também, mas como é que foi esse teu encontro, né, de escritor, de editor da Parágrafo, né? Como é que foi esse teu encontro com a literatura, já que tu é de uma área tão exata e que às vezes, né, fica um pouco distante da literatura em si, né? E aí, você pode entrar com a gente agora? Pequeno problema técnico que já estamos resolvendo, né? Enquanto isso, a gente apresenta mais uma vez aqui, né? Como eu falei, eles têm uma proposta bem interessante para a literatura amazônica, para a literatura do norte, porque de vez em quando eles fazem uns projetos literários, alguns concursos literários, né? Que um deles, por exemplo, é esse que eu mostrei ainda há pouco, né? Que é da antologia Jassanã, que eles fizeram um concurso de poesia, elencaram alguns poemas, né? E eu vou tentar ligar aqui para o nosso amigo, rapidinho, porque não sei o que aconteceu com a internet. Problemas da modernidade, ou da pós-modernidade, né? Sabe? Vou mandar uma mensagem. Oi, Denis, a gente caiu o sinal aqui. O que aconteceu aí? Como a gente pode resolver isso? Eu vou tentar mandar um outro link para ti, beleza? Então estamos resolvendo aqui os nossos problemas técnicos, né? Mas enquanto isso, para lermos uma poesia enquanto isso, né? Vamos... Aqui nós estamos enfrentando alguns problemas técnicos, mas enquanto isso, vamos continuar aqui lendo uma poesia, enquanto o Denis restabelece o contato com a gente, né? E aqui um poema
do Milongas, Cantos, Canções e Outras Coisas da Alma, por Werner Vilaça e Valquimar Vilaça, os nossos outrora, um dos nossos outrora apresentador aqui, agora em repouso. Então eu vou ler aqui a um irmão pedreiro. Desembastaste a pedra bruta, não foi fácil essa luta. Nesta labuta, muitos fogem desta verdade oculta. Poliste a pedra e nela te espiaste e viajaste para o universo celeste de muitas luzes, de aprendizes, companheiros e mestres. Hoje, tu caminhas em direção ao Oriente, austero, firme e eminente, cantando masmorra aos vícios e erguendo o templo às virtudes. Assim são tuas ações, assim são tuas atitudes. Ainda não é hora de descansar. Há muitas pedras a polir, há muitas pedras para desembastar. Há que se manter a esperança e o porvir. Caro irmão, me dê a mão. Um aperto forte, pode ser sem toque. Dê-me um tríplice abraço. Assim estaremos entre as medidas do esquadro e do compasso. Ainda tentando resolver o problema técnico. Então a gente pode conversar um pouquinho, né, Kevin, enquanto a gente vê isso, né? O que a gente pensa aí, né? Nós dois, né? O que a gente pensa, né? Sobre a nossa literatura brasileira, né? O que tu acha que é? Como é que a gente se enquadra nessa literatura aí? Eu sei que tu é das clássicas, né? Tal, né? Lá do pessoal do latim, do grego, né? Enfim, né? Mas a gente sempre tem, né? Como diz o Júlio Carlos Argan, né? Os poetas contemporâneos, eles sempre têm uma... eles estão sempre ligados também ao passado, né? Então, o contemporâneo é aquele que às vezes pega lá do passado e traz as coisas para cá, pro presente, né? Pro contemporâneo, para repensar as coisas, né? E o que tu acha mais da literatura? Olha, obrigado pelo espaço, né? Para expressar aqui o meu parecer sobre essa posição. E assim, eu vou estender um pouco mais a análise que você me requisitou agora para outras ciências também, sabe? Pensar na questão literária é uma questão importante, mas tudo isso que acontece, no meu entendimento, eu imagino que seja parte de uma releitura. Tem um texto que eu gosto muito, do Bakhtin, e que o Bakhtin gosta de dizer que depois de Adão, tudo é reprodução, né? Então, Adão foi aquele que inaugurou, né, pensamentos, nomes, e tudo que nós acabamos fazendo depois de Adão, então, é uma reprodução. Então, assim, nós pensarmos no mundo clássico, nós pensarmos no mundo medieval, na verdade, é também nós refletirmos em alguma medida, o mundo atual, né? Por exemplo, você na filosofia encontra cultores da filosofia antiga, na filosofia medieval, que mais tarde vão ser discussões nossas. Por exemplo, você tem São Tomás de Aquino e Santo Agostinho relendo Platão e Aristóteles, né? Cada um em seu quadrado. E então, assim, se hoje nós temos discussões no âmbito da literatura, da linguagem, que são próprias de um período antigo, essas discussões elas se iniciam nesse contexto, mas hoje nós temos, claro, com o avanço tecnológico, o avanço da ciência, mas ainda assim as discussões são as mesmas. Uma vez, eu vou citar aqui um professor, o Weberson Grisosti, ele é professor pela UEA, em Parintins, professor de clássicas também, e ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse que se você pensar na filosofia, a filosofia atual, o início dessa filosofia ela é na Grécia, ou seja, mundo antigo. Se você pensar, por exemplo, nas leis, as leis elas se iniciam de maneira institucionalizada em Roma, também é mundo antigo. Se você pensa numa das religiões mais difundidas do mundo, que é o cristianismo, você também vai iniciar tudo isso no mundo antigo.
Então, você pensar na antiguidade é você pensar na modernidade. É um reflexo. Como diz o Eclesiastes, né? Que na tradução literal seria correler, né? Nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. Então a gente sempre tem essas releituras, né? De certa forma é a existência humana, né? Com a maneira como ela se apresenta, Sim. os problemas continuam pertinentes. Sim, né? exatamente. Se você pensa, por exemplo, na nossa linguística moderna, né? Há muitas discussões ainda no campo uma coisa que é muito pertinente, a própria palavra em si. Certa vez eu conversava com um doutorando da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele estava escrevendo sobre justamente as palavras, as discussões que Aristóteles tinha iniciado acerca da palavra, né? E ele foi tentar fazer a defesa dele, a pré-defesa dele, né? E aí ele disse que ele queria tratar de palavra. E aí uma das componentes da banca disse assim: o que é que você está chamando de palavra? Então você vê que hoje, mesmo com todo o avanço da linguística, da ciência em si, a gente ainda não consegue dizer o que é palavra. Né? É uma coisa muito assim que parece primária, mas não é. É difícil, é complicado, é difícil você tratar desses assuntos. Então, assim, são discussões que não vão se encerrar. Você tem, por exemplo, todo o início dessa discussão no Crátilo, né? Você tem no Crátilo a justeza dos nomes, né? Crátilo, a justeza dos nomes, né? O que é justo aos nomes. E até hoje a gente não sabe dizer, e aí, é convenção? E aí? É anomalista? É convencionalista? Como é que é? A gente acaba não chegando nisso. E na literatura vai ser dessa forma. A gente, por exemplo, o texto, talvez um dos textos acerca da teoria literária, que a gente tem como a principal base que vai iniciar toda a nossa discussão, ele é antigo, né? A gente tem a poética. É um dos textos mais antigos sobre literatura e ainda está valendo até hoje, né? Então é muito... o mundo antigo nos diz muito sobre o mundo moderno. É interessante essas perguntas, né? O que é palavra? Uma coisa que a gente sempre pergunta aos entrevistados aqui é o que é poesia, né? O que é literatura? E é sempre uma coisa que a gente vai se respondendo, né? Eu lembro que na graduação a gente teve que responder essa pergunta, né? Na primeira aula do mestrado também, né? E aí a gente vai mudando, né? Acho que uma das respostas que foi interessante aqui, que eu acho que foi dada pelos dois primeiros entrevistados, o primeiro foi o Alisson, né? Professor lá da UEA, foi teu professor também. Sim. E o meu também. e também pela poetisa que veio, né? A Jauna. Elas falaram sobre a questão da sensibilidade, né? Parece que é muito disso. Às vezes a gente fala muito teoricamente, mas os escritores mesmo, às vezes, tem muito essa questão da sensibilidade, né? Maneira de expressar. Talvez um poeta, né? Até tu comentaste uma vez isso com a gente, em um outro momento, né? Que às vezes o poeta, o escritor, né? É aquele que tem uma sensibilidade diferente, né? Às vezes não tanto a teoria do que é, né? Ou, por exemplo, um poeta não precisa ter lido a poética de Aristóteles, né, para escrever uma poesia, né? Mas ele precisa ter uma sensibilidade, né? Para as letras, para a palavra, né? Para a maneira como a gente vai lidando com essas coisas. E eu acho que isso é bem pertinente, né? E o que eu acho o maior barato de tudo isso é justamente que não tem resposta, né? Essas coisas não têm resposta, né? Às vezes a gente está muito preso a esse mundo de que as coisas têm que ser muito certas, muito rápidas e muito pragmáticas, né? E na verdade, quando a gente vai para a poesia, isso tudo muda, né? A poesia, ela até mesmo a própria... ela não respeita nem mesmo a gramática, né? Talvez seja, segundo o Roland Barthes, né, no livro dele A Aula, ele vai dizer, por exemplo, que a língua nos obriga a dizer, né? E ele vai dizer que ela, em um certo... né, em uma primeira instância, né, acho que a gente pode colocar assim, ela seria fascista, porque ela nos obriga a dizer. Mas eis que vem a trapaça, e a trapaça vem na literatura. Porque na literatura a gente muda as coisas, né? Na literatura a gente tem figuras de linguagem, né, que a gente não pode ler ao pé da letra. Né? A gente tem contravenções da própria língua,
muda-se a língua, né? E a gente vê isso de várias formas, né? E isso eu acho que é o barato da língua, né? É o barato da literatura, de trapacear a língua, né? Como tu vê essa questão da trapaça na língua? Existe a trapaça na língua já nos estudos clássicos? Olha, isso aí é até uma questão assim, muito interessante. Vamos dividir em duas partes, né? A parte da que você colocou do Roland Barthes, que eu acho que é necessário voltar, e a trapaça da língua, né? O que a gente colocaria como uma trapaça da língua no mundo antigo? Porque o status do texto, da literatura, ele é um status talvez assim pouco mutável, mas a compreensão que as pessoas têm sobre a literatura e a imitação, que os romanos vão chamar de imitatio, né? Ela é um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Então, assim, essa trapaça da língua, não sei se eu me fiz claro, ela tem dentro de um contexto do mundo antigo, ela é vista de maneira um pouco diferente, talvez, sabe? Então, a sensibilidade do mundo, no que diz respeito à interpretação do texto, a esses contextos, ela é um pouco mais diferenciada. Talvez a reprodução ela é enxergada como algo muito mais proveitoso desse ponto de vista do que talvez a gente tenha no mundo moderno. E também, quando você citou aí o Roland Barthes, tem uma parte também desse mesmo texto, a aula dele, que eu também gosto muito. E diz respeito a toda a isso que a gente vem discutindo, né? Sobre a sensibilidade literária, sobre tudo isso. E é uma citação que eu gosto bastante, que é a seguinte: ele diz que se o mundo perdesse as instituições, se o mundo perdesse as religiões, o mundo perdesse tudo isso, as convenções, e só restassem os livros, só restasse a literatura, o mundo conseguiria voltar e se erguer ao que ele é hoje somente a partir disso. Então isso é um ponto que mostra muito da sensibilidade que a literatura consegue passar para nós assim e mostrar esse sentido, né? Kevin, nosso amigo, voltou. Ficou sem energia, mas graças a Deus ela voltou. E agora a gente volta com a literatura, né, daqui, mais regional. A gente pede para ele se apresentar mais uma vez e mostrar como que foi esse encontro que ele teve com a literatura na vida dele, como que a literatura começou a fazer a diferença e tal. E acho que a gente pode começar agora. Com você, Giroto. Estamos com um probleminha técnico com o áudio agora. Tá melhorando. Agora era vídeo e áudio, agora só é o áudio, né? A gente vai chegar lá. É que o Giroto ele tá longe, né? Ele tá distante de nós. Giroto, eu acho que estão pedindo pra te ligar o áudio. Agora caiu. Tá difícil. Mas vamos voltar então para as nossas discussões. A gente se empolga, a gente vai embora. Então, o Kevin falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que é essa questão da literatura e que o Roland Barthes coloca, né? Ele fala, além dessas coisas, né? E uma coisa que eu acho bem pertinente, o que o Barthes fala, né? Na aula, né? É que além das instituições, além daquilo que mantém o poder, né, se as disciplinas também saírem, né, as disciplinas de história, as disciplinas de filosofia, de sociologia saírem. Oi, Giroto? Opa, consegue me ouvir agora? Então, voltando para a pergunta, para a gente manter o contexto, né? Como é que foi o teu encontro com a literatura?
pergunta é para mim, né? Então, primeiro me desculpar aqui pela ausência, tá? Deu uma pequena queda de energia aqui e a energia voltou e a internet não, então eu fiquei sem a internet. Aí quando voltou depois que eu entrei, travou aqui a imagem para mim, eu não consegui ativar o áudio. Então, que bom que deu certo. Eu sou formado em física e em matemática, né, com mestrado em engenharia elétrica. Então, minha área de formação é completamente distante da literatura, mas desde novo, né, desde da adolescência, eu já era um bom leitor e um devorador de livros, e eu fui cada vez mais me aproximando da literatura, né, como leitor, eu escrevi alguns poemas, depois alguns contos, e quando eu vi, eu já estava, né, entrando nesse mundo da literatura. E foi um mergulho, realmente, né? A gente vai se aproximando desse mundo. Quando você vê, você já está ali, submerso, né? Já foi envolvido por tudo isso. E depois eu acabei, né, entrando no mundo da escrita, me tornei escritor e mais adiante editor, que aí já foi uma outra, um outro pulo de degraus aí. Então, assim, me parece que isso para você foi um processo de construção, né? Alguma coisa mais demorada e não foi algo tão imediato, né? Você tem a impressão de que isso, assim, nas suas conversas com seus colegas, isso é uma tônica, isso acaba se reproduzindo, ou você conhece pessoas que, assim, acabaram entrando nesse mundo de maneira mais tardia, alguma coisa nesse sentido? A literatura é um universo à parte, né? Eu acho que eu até esqueci de cumprimentar vocês, né? Ser atrapalhado. Então, boa noite, né? Aos irmãos Borges e boa noite também a quem está nos assistindo. Então, continuando, a literatura é um universo à parte, né? Tem gente que é apresentada a ela muito cedo, né? Outros já são apresentados já adultos mas eu acho que o importante é haver essa apresentação, é haver essa aproximação, né, do ser com a literatura. E é um negócio difícil no nosso país, a gente é professor também, e a gente percebe, né, na escola, né, no ambiente escolar, que muitos professores, inclusive, não têm o hábito de ler, né, não têm o hábito de incentivar os alunos à leitura, e isso causa um efeito em cadeia, né, da não formação de novos leitores. Então, por isso que nosso país ele tem um problema grave, né, de formar leitores, porque não faz parte da cultura do brasileiro o hábito da leitura, de forma geral, né? E cada vez que eu vejo uma pessoa mergulhando nesse mundo, né, lendo os primeiros livros e passando a ter gosto pela leitura, pela literatura, por livros de forma geral, é uma felicidade, claro. Até isso encaixou com um pouco que a gente estava falando antes, né, que era a questão da importância da literatura, né, que ainda que, como o Roland Barthes disse lá no texto dele, a aula, né, ainda que falte outras disciplinas, se tiver literatura é possível recomeçar a humanidade. De fato, ela é muito importante para a gente, porque ela nos prende na nossa humanidade, faz a gente ver melhor a nossa humanidade, né? Ao mesmo tempo que nos prende, ela nos liberta, né? Nos deixa mais livres, né? Com relação à linguagem, com relação à língua, com relação à própria vida humana. E aproveitando isso que tu falaste, que é bem importante, eu acho que isso se encaixa naquilo que eu ia comentar também, é que a gente está vendo acompanhando essa mudança, né, no Enem, no ensino médio, né? E uma coisa que vai ser muito fundamental, uma das coisas que ficou foi a língua portuguesa como o básico, né? E agora os professores precisam trabalhar bastante a literatura para despertar né, outras sensibilidades, outros saberes e puxar outros assuntos para isso, né? E
Perguntando sobre isso, Giroto, pergunto para ti, qual é a tua visão assim sobre a literatura brasileira, né? E a literatura daí do Pará, né? A literatura paraense, eu vejo que vocês fazem um trabalho muito bonito com um resgate de algumas obras, né, mais clássicas aí, e também publicando autores, né, menos, né, que começaram a escrever agora, né? Como é que tu vê então esse panorama da literatura brasileira, a literatura do norte, a literatura paraense? Olha, eu uso o termo, né, literatura paraense, eu gosto de usar o termo também literatura de expressão amazônica, né, porque é, engloba um pouco mais a nossa região como um todo. Mas eu não gosto tanto da classificação, né? Eu acho que há uma tendência sempre no meio literário de regionalizar a literatura, como se a literatura paraense ou a literatura amazônica ou a literatura nordestina, né, ou sulista fosse literaturas distintas, né, produções muito restritas aos seus locais. E não é isso, eu acho que a literatura paraense é literatura brasileira, né? A literatura amazônica é literatura brasileira, a literatura nordestina é literatura brasileira, então nós estamos falando de literatura brasileira em si, né? E eu acho que a literatura brasileira é riquíssima, né? Justamente por causa disso, porque nós vivemos num país imenso, né, com a diversidade cultural e geográfica, né, enorme, e as produções, né, literárias, elas sofrem influências, né, nesses aspectos. Então, quando citam literatura regionalista ou literatura, né, de determinada região, na literatura brasileira com traços, né, traços daquela região, porque o autor, logicamente, ele sofre influência do meio onde ele vive. E isso acaba sendo marcado, né, ali na literatura dele. Mas não que seja literatura regional, eu acho que a riqueza da literatura brasileira é justamente esses traços, esse conjunto de traços, né, que desenham a nossa cultura, né, e as nossas peculiaridades, assim dizendo. E retornando no assunto que você falou sobre, né, o destaque que a literatura vai ganhar com esse novo ensino médio, essa nova proposta, eu acho que tem ganhos, mas também tem perdas aí, porque a, a, a literatura ela é um passo maior dentro do ensino médio, mas em compensação outras disciplinas como filosofia, sociologia, né, perdem espaço dentro do ensino médio e elas são fundamentais para né, a construção crítica do próprio leitor, do próprio escritor. Então, o que é da literatura, né, sem essa construção crítica baseada na sociologia, na filosofia, né? Então, eu acho que empobrece nesse sentido, sabe? Então, a educação ela precisa realmente ser repensada, né? Toda a nossa estrutura educacional de tal forma que nós possamos sim, né, ter uma literatura um pouco mais inserida no meio escolar, né? Mas que essa literatura também seja baseada na construção de um pensamento crítico, né? Do Com certeza, né? Eu falei justamente nesse sentido de que, assim como foi, acho que entre aspas a gente pode colocar roubado, retirado, né? Várias disciplinas não sendo mais obrigatórias, né? Mas como uma opção ficou a literatura, ficou a língua portuguesa, né? E aí a gente precisa reforçar, inclusive com os professores, para eles trabalharem de fato a literatura, porque ela que vai salvar de certa forma, né? Porque de fato foi uma perda, né, muito grande que a gente sofreu com esse novo formato, né? E a literatura pode salvar, pode trazer a questão das ciências humanas com maior peso aí, né?
ficou a responsabilidade para o professor de língua portuguesa. Lembrei até de não lembro se é um filme ou alguma coisa, alguma narrativa, né? Que fala que os poetas é que vão salvar o mundo. Nesse caso, talvez a poesia apareça aí para salvar o mundo também, né? Mais uma vez, né? Salvar a nossa educação nesse caso, né? Uma pergunta assim, mais para um Giroto editor mesmo, né? A gente falou já várias vezes, né, que é difícil, né, o nosso povo brasileiro, a gente não tem uma cultura da leitura, né? E que loucura foi essa de tentar, né, de criar uma editora e começar a publicar? Quais os desafios disso, né? Quais os prazeres também, que eu acho que deve ter muita coisa legal também, muito trabalho, mas deve ter muita coisa boa, né? Deve ter alguns prazeres nisso aí, né? Fala um pouquinho pra gente como é que é essa questão dessa editora, de trabalhar numa editora, e também se alguém quiser publicar, né? Quais as dicas que tu dá para alguém que está querendo escrever e tem vontade de publicar? Como é que vê esse mundo da edição, das editoras aí? Olha, rapaz, eu confesso que quando eu me meti nisso, eu não sabia onde eu estava, né, me enfiando. Eu, antes de iniciar com a editora, de criar parágrafo, né, eu comecei a fazer alguns serviços como freelancer, né, diagramação, criação de capa, alguns serviços voltados à produção do livro. Que eu fui aprendendo, fui aperfeiçoando com o tempo, justamente porque eu já estava publicando meus livros, então eu senti essa necessidade, né, de aprender a fazer esses serviços para usar na publicação dos meus próprios livros. Só que nesse processo, alguns editores, né, acabaram me conhecendo aí e foram me chamando, olha, faz uma capa para mim, né, diagrama esse livro aqui, tudo. E eu fui fazendo esses serviços, né, e quando eu vi eu já estava inserido também nesse meio editorial, né, não só literário, mas editorial. Já estava prestando serviço para diversas... E eu fui gostando disso também, né, de ver, acompanhar a construção do livro de perto, né, não só de escrever o livro, mas de cuidar de cada detalhe, né? De quando a gente pega o livro ali, tudo é muito bem pensado, tá? O espaçamento entre as linhas, entre as letras, né? As margens, que tipo de papel utilizar para o leitor ter uma experiência mais agradável na leitura, né? A arte da criação da capa também. Então, tudo isso me encantou muito e me veio a ideia há um tempo, né, de criar uma editora, justamente pela necessidade que eu sentia como leitor de encontrar algumas obras paraenses, né, ou de literatura do norte, de expressão amazônica. Então, muitos autores, Jurandir, Linda Nocelina, Jacques Flores, né, muitos autores que são canônicos aqui na nossa região, mas que era muito difícil a gente conseguir encontrar os livros deles, né, esgotados há muito tempo, então eu tinha que ficar garimpando em sebo e tudo mais. Então eu pensei, poxa, acho que eu vou criar uma editora e tentar, né, através dessa editora, resgatar algumas dessas obras, alguns desses autores, né? E foi aí que eu iniciei, em 2016, a Parágrafo Editora, né? Esse ano ela completa, nesse mês inclusive, completa 5 anos aí. E ao iniciar a Parágrafo Editora, comecei diversos projetos, né, de resgate. Então, o primeiro autor que a gente começou a resgatar foi Dalcídio Jurandir, né, que é um ícone da literatura do norte, amazônica, né, o maior romancista da Amazônia, por muitos críticos, e cuja obra já estava esgotada, né, a maioria dos livros esgotada há muito tempo. Então, eu consegui, né, entrar em contato com a família, conseguir os direitos autorais, e aí, através de projetos de financiamento coletivo, a gente está resgatando toda a obra, que é uma obra extensa. Então, né, 6 romances já foram reeditados e ganharam uma nova roupagem, já estão disponíveis, né, para os leitores. Então, isso é maravilhoso, porque a gente vê que é um autor muito importante para a literatura brasileira, né?
um autor que ganhou diversos prêmios aí nacionais, um autor que recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra, pela Academia Brasileira de Letras, um autor que publicou em Portugal, que publicou na Rússia, né? Então, e é um autor que estava completamente desconhecido na literatura nacional. As pessoas já não liam mais Alcide Jurandir porque não tinham mais acesso aos livros. E ver que as pessoas já estão voltando, né, a conhecer a literatura dele é muito gratificante. E aí outros autores, né, receberam novas edições, como Jacques Flores, né, o livro Panela de Barro, que é um clássico da literatura paraense, também recebeu uma nova edição. Livros premiados aqui também, como Velas na Tapera, recebeu o prêmio da Alcide Jurandir 2008, ganhou uma segunda edição, né? O livro de Eros, do Alfredo Guimarães Garcia, também ganhou uma nova edição. Então, a gente vai trabalhando, resgatando algumas obras clássicas premiadas da literatura paraense, da literatura do Norte também. E nesse meio tempo também eu comecei a trabalhar com algumas outras literaturas de novos autores, né? Mas também com essa pegada nortista. Então, o Werner Borges, aí, por exemplo, publicou no livro Jassanã, né, que foi uma coletânea de autores de todo o norte, de vários estados do norte. Então, é uma obra muito bacana, né, que recebeu muitos elogios. Depois veio um livro de contos também, o livro Terror na Amazônia, né, que eu acho que o Werner participou também do Terror na Amazônia. E foi um livro que recentemente foi premiado, recebeu um prêmio nacional, né, que é o prêmio Leblanc de literatura. Então, assim, é uma editora pequena que funciona numa cidade de interior aqui no Pará, né, com muita dificuldade, mas que vem conseguindo, né, ganhar um certo destaque justamente por causa desses projetos voltados para a literatura amazônica. É um trabalho de formiguinha, mas louvável, né? Porque a gente sabe que, principalmente nesse contexto no atual contexto, em que a maioria das coisas é muito imediata, né? Você faz as coisas de maneira muito rápida, necessita ganhar tempo, né? Talvez a leitura, muitas vezes, ela seja relegada a um lado um pouco mais afastado, um pouco mais, eu diria, quando não é marginal, é entendido como elitista, talvez, né? E, assim, esse seu trabalho é um trabalho que, assim, na literatura, alguns autores não gostam muito do termo resgate, mas eu acho que, nesse caso, a gente está tratando de resgate, sim, porque talvez isso fosse uma coisa inacessível, né? Esse material com que você trabalha fosse um material inacessível, mas, assim, felizmente, tem um trabalho como o seu que torna possível que a gente tenha acesso a essas informações, né? E possa, então, chegar aos livros. E pensando também nesse sentido da literatura e tudo, de você resgatando esses autores, agora eu queria um pouco mais da sua posição com relação ao seu comportamento, a sua visão como um escritor mesmo, sabe? Nesse contexto todo que você coloca, em que na contemporaneidade a gente vai ter tudo muito mais rápido, como é que você se enxerga como escritor? Você vê o papel do escritor nesse contexto? Olha, eu sempre enxerguei o escritor como um trabalhador das letras, sabe? Como todo trabalhador, ele precisa entender do processo, do mecanismo do trabalho, né, que ele está realizando. Então, eu acho que o escritor, ele precisa estudar bastante, né, o processo de escrita, né, de criação. Não só ele precisa dominar a língua, né, mas ele precisa dominar a forma como ele vai trabalhar essa língua para construir o texto, né, da melhor forma possível para o leitor. Então, eu acho essencial, né, que o escritor ele tenha essa visão, né, de se enxergar como um trabalhador, né? Então, em primeiro lugar.
O Werner perguntou agora há pouco, né, qual era o passo aí, né, que o escritor deveria dar para publicar, né, quando ele falava sobre a editora. E eu acho que o passo é justamente esse. Primeiro, o escritor ele tem que se enxergar como um trabalhador, ele tem que se aperfeiçoar, né, assim como pessoa, né, você busca uma especialização, um mestrado, um doutorado, né, o escritor também, ele tem que aperfeiçoar o trabalho dele, né, mesmo que não seja com mestrado ou um doutorado, mas que seja com muito estudo, né, não só sobre as técnicas de escrita, né, mas que seja também com estudo sobre todo o contexto, né, que envolve a arte da escrita, inclusive sobre o mercado editorial, né. O escritor também tem que entender do mercado editorial, tem que entender como as editoras funcionam, né? Quais são as linhas editoriais, como cada uma delas trabalha, né? E a partir do momento que ele entende como cada uma delas trabalha, ele vai entender também como ele vai apresentar a obra dele para essas editoras, né? Então, eu acho que isso é muito importante quando o editor pretende publicar alguma coisa, né? Ele tem que não só pensar no processo da escrita, mas pensar em como ele vai apresentar aquela escrita depois. E assim, eu acho que um dos maiores pecados, né, do escritor brasileiro é justamente não entender a escrita como uma profissão, né? Justamente por causa de todo esse processo cultural nosso, né? Nós temos um mercado editorial ainda muito fraco ainda em relação a alguns países no exterior. Então, nós não temos um mercado editorial, por exemplo, que consegue manter o escritor, né, com salário ali, ou então com royalties, né, e que ele possa se dedicar somente à escrita. Então, isso faz com que a profissão do escritor, né, seja colocada um pouco como um hobby, né, ou como uma segundo ofício, né. Então, muitas vezes, quando a pessoa é professor e é escritor, e alguém pergunta para ele, o que você faz da vida? Ele fala, não, eu sou... Né? Geralmente, ele não coloca a profissão da escrita como uma profissão. Isso precisa ser mudado, porque isso cria um estereótipo muito negativo, né, dentro do panorama, né, do mercado editorial, porque coloca sempre o escritor não como um trabalhador, né, mas como uma pessoa que está realizando um hobby ou algo do tipo, né? Faz porque gosta, né? Ou porque sente prazer. É interessante essa visão, de fato, né? Escritor também é uma profissão, né? E precisa ser vista e ser encarada assim para as pessoas que querem escrever. Então vai uma dica de ouro aí para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Que escreve, né? Primeiro, né, como o Giroto falou pra gente, né, estudar um pouco, né, na verdade, estudar muito, na verdade, pouco não, né, estudar bastante, né, para aprender técnicas, para aprender sobre estéticas, aprender como escrever de fato, né, e além de estudar, né, encarar como um escritor. Eu acho que às vezes se encarar como um escritor, e sabe o que envolve, Kevin, também? Tempo. Você precisa de um tempo para escrever, né? Talvez isso seja um dos problemas aí, às vezes a gente não tem muito tempo lá para dedicar a isso, né? E é algo bem importante, né? E eu pergunto pro Giroto, né? Antes de perguntar, só agradecer aqui pela participação do pessoal no YouTube, que tá agitada hoje, o negócio aqui tá bom, né? Muita gente colocando aqui, né? A Jéssica Furtado disse que a editora Parágrafo tem um trabalho belíssimo, de qualidade excelente. A gente acompanha isso mesmo, né? A gente pega as edições dele, os desenhos que tem por dentro a capa, é um trabalho muito bonito mesmo, né? Para atrair um pouco mais vocês ficarem ligados na gente, né? A gente vai ter no próximo programa um sorteio, né? Um sorteio bem especial com cestas, né? Com uma cesta, não é de comida, mas é uma cesta aí com livros, com canecas, né? Com óculos de sol, uma cesta bem legal, né? Para vocês lembrarem do nosso programa e valorizarem a nossa cultura. E o óculos de sol, né? Porque o norte é cheio de... é muito sol, né? Então é algo extremamente necessário. É uma vaidade, né? Tem uns chocolatinhos também e tal, né? Então, fiquem atentos aí nos nossos próximos programas, né? Que a gente vai ter umas surpresinhas aí para vocês.
Então, tem muito comentário bom aqui. Então, boa noite a todos que deram boa noite. Não vou especificar quem aqui, mas de uma forma geral, boa noite a todos que estão ajudando a gente a participar. Aproveito também para pedir o like, né? E o compartilhamento também. Se você não puder assistir agora, terminar de assistir o programa, assiste depois e vai compartilhando para a gente divulgar a cultura, né, daqui do Amazonas. Pedir pro pessoal também se inscrever, né, no canal, né? Quem puder se inscrever aí para você ficar atento às notificações, né? Ativa o sininho e já fica ligadinho que vai ter novidade, vai ter muita coisa boa. Essa é uma linguagem que a gente tem que aprender. Ativa o sininho. Né? Ativa o sininho, né? Mas vamos lá, né? Acho que uma pergunta pro Giroto agora, né? O que vem de bom aí nos próximos meses da publicação, né? O que a editora Parágrafo vai publicar pra gente de bom aí nos próximos meses? O que tem, o que tá vindo aí pra gente? Olha, tem 4 obras, né? Nós estamos com 4 livros aí já em processo, alguns já quase finalizados, para lançar agora nos meses de outubro, novembro e dezembro, né? Então, alguns desses livros eram para ter saído no primeiro semestre, mas nós vivemos toda essa situação pandêmica que realmente é uma pedra imensa no caminho, né, das editoras, não só vários editores estão passando por dificuldades financeiras em relação no meio dessa pandemia, e isso com certeza atrapalha muito, né, no desenvolvimento dos projetos. Então, alguns projetos a gente acaba, né, atrasando aí na publicação. Mas vai sair daqui para o final do ano, né, tem 4 títulos. Um deles é o romance A Nova América, do Pedro Sassi, né, que é um romance muito bacana, né, que tem uma pegada de futurismo, né, de ficção científica num Brasil contemporâneo, né, com essa pegada, e é muito bonito mesmo. O segundo livro já é um romance com uma pegada mais feminina, né, que é um livro da Lilian Massaneiro, tá? O título dele... deixa eu ver se eu lembro aqui. Não me recordo agora, esqueci. Tá? Me deu um branco. E tem o livro também, Remada, do Werner Borges, também, que já está em processo de diagramação, né, que é um livro também muito bacana, com uma pegada nortista que encantou a gente aqui. E deve sair agora também de outubro para novembro, né? A gente já está trabalhando nele. E um outro, que é um livro lá do Marajó, da ilha do Marajó, tá? Que é Viagem ao Centro da Ilha, que é um livro de contos e crônicas também. E os 4 já estão aí no prelo, né? Deve sair daqui para o final do ano, então aguardem. Da ilha já só pelo título já dá vontade. O título é convidativo, né? Denis, eu tenho uma pergunta que ela surgiu como uma pergunta pessoal, talvez você nem esteja muito pronto a ela, mas ela é assim, ela diz respeito à sua posição mesmo assim como editor, sabe? Eu vinha refletindo com relação a isso e aí eu pensei no seguinte: a gente está num contexto em que a informação ela acaba sendo repassada de maneira muito rápida, né? Muito acelerada. Você tem que ter a informação rápido, você repassa rápido e a gente acaba se comunicando dessa forma. E assim, no que diz respeito ao contexto literário, isso acaba tendo que se reformular, né? Você vê então os textos, a literatura, eles sendo de maneira muito mais rápida repassada. Só que assim, eu imagino que talvez aquele sentido mais acurado, ele seja às vezes um pouco esquecido, por conta talvez dessa imediatez, né? Como é que você enxerga isso, olhando do ponto de vista de alguém que passa pelo processo editorial de encadernação, de reflexão sobre o texto, de diagramação, até chegar na publicação? Como é que você enxerga essa posição da literatura dentro desse contexto mais imediato? Olha, eu lembrei que o nome do livro da Lilian Massaneiro, então deixa eu cobrir essa falha, que o livro se chama O Destino de Todas as Mulheres, tá?
é um romance, aí ele tem assim uma pegada bem feminina e feminista também, então é um livro maravilhoso. Então, respondendo a sua pergunta, que você já tinha me perguntado antes, só que eu acabei me enrolando nas respostas e passou batido, assim, a informação ela vem cada vez mais rápida, né? Principalmente com as redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok. Então, a juventude está acostumada já com essa informação que chega de forma de forma rápida, né? Então, eu acho que o mercado editorial, os escritores, eles vão se adaptando a isso também, né? Há uma fase de adaptação. Mas eu acho que o escritor ele tem que ter um cuidado muito grande quando ele vai adaptar a literatura dele a essa nova realidade, né? E aí eu recordo aqui, né, o Ariano Suassuna, né, uma fala dele muito bacana, muito brilhante, que ele fala assim que ele se referia à TV, né? Ele se referia à TV, mas isso serve também para a internet, porque na época a TV era o que prometia substituir, né, os livros, né? Quem ia ler livros com a TV aí contando histórias o tempo todo, né? E hoje a gente também, né? Quem vai ler livros com a internet aí contando histórias de forma rápida, né, e dinâmica o tempo todo? A resposta sempre vai ter quem lê os livros, né? Porque essa informação que vem de forma muito rápida, que vem de forma explosiva, que vem de forma dinâmica, ela é efêmera. Ela vem rápido e ela passa rápido também, né? É difícil ela impactar como o livro impacta, né? Quem aí nunca leu um livro e você guarda aquilo ali para o resto da vida, um livro, uma história que te impacta, e daqui 30 anos você ainda está lembrando da história, né? Uma postagem de Instagram não tem esse poder. Uma postagem no TikTok não tem esse poder, né? Então, o livro, né, ele tende a permanecer. Ele tende a permanecer, porque a forma como ele transmite é diferente e é única, e não é efêmera, né? Então, eu acho que isso faz com que os escritores tenham que ter essa noção de que precisa adaptar a literatura, claro, né? Algumas pequenas adaptações de linguagem talvez sejam necessárias, né, para atingir um certo público, né, ou para atrair um certo público, principalmente quando é um público não leitor. Mas agora você reestruturar a literatura de tal forma que você torne isso talvez um concorrente, né, dessas informações dinâmicas das redes sociais, eu acho que não é o caminho. Eu acho que a literatura ela tem que permanecer literatura e brigar com as armas que ela tem, que são armas diferentes e são armas milenares. Então, Giroto, a gente já está chegando ao fim. Infelizmente, a conversa foi muito boa. A gente poderia ficar aqui mais uma hora de boas conversando. Mas infelizmente a gente não pode, né? Tem uma pergunta que a gente faz para todas as pessoas que vêm aqui, né? Com relação quando são de literatura, né? Perguntar quais os livros, né, que você recomenda, ou qual o autor que você recomenda que acha muito bom, assim, que o pessoal deve ler, né? Antes disso eu agradecer, né, porque eu sou um desses que vai ser publicado pela editora Parágrafo. Eu agradeço muito de coração porque uma das coisas, eu escrevo já há algum tempo, né, mas eu não tinha coragem de nem publicar, nem no Instagram eu tinha coragem. Olha que o Instagram, como o Giroto falou, é efêmero, né? Mas nem lá eu tinha coragem, né? Mas ainda assim, né, uma vez ou outra ali, né, agora já tenho um pouquinho mais de coragem. E aí eu enviei para eles, né, uma coleção de poemas, uma antologia, vamos pensar assim, né, que eu planejei com um certo tema. E eu mandei para eles, e eles acharam legal, acharam bom, e isso é muito legal, ter um certo reconhecimento por outros leitores, né, que às vezes a gente pergunta de um leitor da família, né, assim, né, o que tu acha? Ele vai achar legal, dificilmente ele vai dizer que não é legal, né, mas quando a gente vê de uma outra pessoa, assim, que não conhece mais pessoalmente, né, isso foi muito gratificante, né, e é muito legal. Então é um dos livros que eu recomendo vocês comprarem daqui quando a editora Parágrafo
for lançado, né? E acompanhem, gente, também o Instagram da Editora Parágrafo é muito legal, muito bonito. Às vezes eles colocam algumas imagens, umas técnicas de como eles estão montando os livros e é algo bem bonito assim mesmo, é bem bonito mesmo. Eles capricham com muito carinho. Mas aí, voltando para nossa pergunta, Giroto, depois dos agradecimentos, né? Mais pessoais mesmo aqui. Os livros que tu recomendas, né, pra gente e pros nossos ouvintes, telespectadores que estão acompanhando a gente, que livro que tu acha, assim, ou que autor que tu acha que é essencial, que não pode faltar na nossa prateleira, que não pode, né, deixar de faltar em uma pessoa que gosta de ler, ou que quer aprender a ler, né, quer gostar, quer ter o hábito da leitura, que livro ou que autor você recomenda aí pra gente? Olha, eu acho que eu não vou recomendar um, acho que eu vou recomendar 4 autores, né? O primeiro deles, que eu gosto muito, né, é um autor nacional, está na Academia Brasileira de Letras, Ignácio de Loyola Brandão, né? É um autor que eu acho que todo brasileiro deve ler, né, porque ele constrói um Brasil, muitas vezes, distópico, mas muito realista. O segundo autor é um autor que eu publico e eu sou apaixonadíssimo, né, pela literatura dele, Dalcídio Jurandir, que eu acho que é um puta autor mesmo, desculpem a palavra, né, mas devia estar entre os cânones da literatura brasileira, e eu acho que os leitores têm que conhecer a literatura de Dalcídio, né, desde o primeiro romance, que é o Chove nos Campos de Cachoeira, até o último, que é o Ribanceira. Vou recomendar também uma autora, né, que, embora seja um pouquinho difícil de encontrar os livros dela, porque estão esgotados e eu estou doido para reeditar, né, só estou tentando conseguir aí os direitos autorais, mas é a escritora Linda Norcelina, que foi uma romancista paraense, né, que viveu aí no mesmo período de Dalcídio Jurandir também, que tem umas obras maravilhosas, uns romances muito bons, né? Então, o romance, por exemplo, dela, Menina que Vem de Taiara, é maravilhoso. Então, acho que os leitores também precisam conhecer essa autora, que é pouco conhecida e pouco divulgada também. E, por último, um autor que é gigante também, sabe? Já várias obras fora do Brasil, é premiado internacionalmente, mas pouco lido por aqui, né? E faleceu recentemente, que é o Vicente Franz Cecim, né? Vicente Franz Cecim, também conhecido como Cecim da Amazônia. Eu recomendo muitíssimo o livro dele, Viagem a Andara, né? Porque ele constrói, como ele diz, um livro com tinta invisível, constrói uma Amazônia completamente surreal, e é uma literatura única, sabe? Que é dele, não tem ninguém que escreve como ele escreve, assim, com a pegada que ele faz. Então, esses 4 autores, né? Ignácio de Loyola Brandão, Dalcídio Jurandir, Linda Norcelina e Vicente Cecim, recomendo muito mesmo. Então tá, muito obrigado por todas essas contribuições. Cada vez que o Denis fala, dá pra gente ter a noção de que ele é um vasto conhecedor da literatura, como é que eu posso dizer? Brasileira. Não, regional não, ele já criticou, vou colocar assim, brasileira, né? Então, assim, a gente quer estender aqui o nosso muito obrigado por toda a sua participação, por nos brindar aqui com seu vasto conhecimento sobre literatura, sobre mundo mesmo. Agradecer também aos nossos espectadores que estão nos acompanhando no YouTube, no Facebook, estão compartilhando no Instagram e acompanhando na nossa web rádio também. E a partir disso também, agradecer a você em uma outra posição, que é a posição de editor, porque, assim, o seu trabalho, o bem-suceder desse seu trabalho satisfaz muito nós leitores, sabe? Ele é muito importante para nós. Então, assim, pensando nesse seu lado como editor, como escritor, eu gostaria de pedir que você nos brindasse agora, no nosso término de programa, com uma leitura
de poema, por nós já acordada, né? E que você concluísse com esse poema, por gentileza. Será um prazer. Mas antes, deixa eu informar que eu já disponibilizo para o programa um kit de livros da Parágrafo, né? Para em outro momento, quando vocês quiserem fazer um sorteio ou presentear algum espectador do programa, então já fica disponível um kit de livros nosso, tá ok? Para vocês sortearem aí. O poema que eu vou ler é desse livro chamado Ensaios de Trompete, do Rafael Soares, que é um escritor, tradutor e poeta paraense, né? É um pouco conhecido, só que, né, escreve muito bem, tem uns poemas muito gostosos de se ler. E o poema se chama A Sombra. A Sombra. Um homem acorda, se levanta, se veste, beija a esposa, abraça os filhos e sua sombra os movimentos repetia. Deveria buscar seu carro na oficina, no ônibus, em meio aos outros, sua sombra se escondia. Ainda deveria caminhar, e tanto ainda, em meio às vias sinuosas, a sombra o seguia. Pagou o mecânico, então, feliz guiava rumo ao lar. No fundo, a sombra conduzia. Um acidente fatal. Um homem mutilado jazendo em meio à via. A sombra, sua feição traduzia. Não há mais sombra, quando tudo é sombra. Esse é o poema A Sombra, de Rafael Soares. E quero deixar meu agradecimento para vocês, tá, do programa, para os irmãos Borges e a todos os espectadores aí. Muito obrigado. Muito obrigado pelo presente que você está dando aqui no Tertúlia. É bom de a gente falar com pessoas importantes, né? É a gente ter essas regalias, né? Que a gente acaba recebendo, né? Muito obrigado por toda a participação. Obrigado mais uma vez aos nossos espectadores. Eu apresento vocês a nossa grade de programação. Na terça-feira, das 16 às 18, nós temos o programa Clique Cidade. Na quarta-feira, das 16 às 17, nós temos o Navegando em Fatos. Das 15 horas às 16h30, nós temos o Bem-Estar em Fato. Na quinta-feira também temos De Cara com Fato, de 16 às 17. A quinta é nós. Na quinta temos nós também. Tertúlia às 16, de 16 às 17. 18 às 17, Tertúlia Amazônica. E aos sábados, Dialogando com a Lição, o programa é das 18h30 às 17h30. Muito obrigado, gente. Até a próxima.